Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que momento gracioso! E a gente está aí novamente para essa jornada através das páginas da Bíblia. Eu e você, nós juntos, para aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus nessa pregação expositiva aqui no estudo sequencial da Bíblia. Levítico capítulo 16, parte 2, episódio número 406, quinta temporada. Deixar essas marcações aqui sempre pra gente não se perder na nossa caminhada, tá bom? Tudo bem com vocês? Estão joia demais aí? Ou passando um momento difícil? Enfim, Deus continua sendo Deus, continua sendo fiel. Em meio às nossas dificuldades, em meio a momentos de alegria, vamos continuar confiantes que Ele tem cuidado de nós. Beleza? Então vamos lá? Hoje a parte 2, a gente começou a falar no capítulo 16 no outro episódio, no episódio anterior, e nós falamos muito sobre a pessoa do sumo sacerdote, a representatividade, o simbolismo dele na pessoa de Jesus Cristo, e a gente vai continuar vendo esses detalhes minuciosos aqui, com muita teologia bíblica, muita coisa boa, interessante, edificante, de aprendizado, de renovação da nossa mente, de edificação das nossas vidas. O sumo sacerdote judeu, ele era um tipo eminente de Cristo, isso está bem claro. Ele era assim em ocasiões comuns de seu ministério, em relação ao qual Jesus é chamado de sumo sacerdote e apóstolo. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Leia lá e veja essa referência. Mas ele estava especialmente assim nesta grande ocasião do dia da entrada no lugar santíssimo, esse dia da expiação, o sumo sacerdote no dia anual ali da expiação. Então veja que o tabernáculo, ele era uma representatividade, uma figura do universo. Vamos ver assim. Ele representava o universo material. Em alusão a isso, Paulo fala do universo como uma grande casa construída pelas mãos de Deus. Veja Hebreus, ainda capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. Hebreus é a melhor explicação que tem do livro de Levítico. Sabia disso? Eu já falei isso aqui. E só para te lembrar. Sob essa luz, também é visto por Paulo na mesma conexão em que ele o compara ao material. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Em muitos lugares, em muitos outros lugares das Escrituras, nós vemos referências ao povo de Deus sendo descrito à semelhança do templo. 1 Coríntios 3,16, 2 Coríntios 6,16, Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Os lugares santos significam os céus. Entre as coberturas do tabernáculo havia o que nossa versão chama de peles de texugos. Mas a palavra original em versões antigas ela é explicada para denotar uma cor azul. A cobertura pode ter sido composta de peles de carneiro tingidas de azul, é bem possível, já que a outra cobertura era de pele de carneiro tingidas de vermelho. O azul era a cor adequada para sugerir o ar, o céu. E enquanto o vermelho sugeriria o brilho dourado da luz nos céus. Flávio Joséfo, historiador, aí, ele falando do portão do pórtico do templo, que ficava sempre aberto, o denomina um emblema dos céus. E o véu que leva a flora do alpendre ao lugar sagrado, feito com uma tapeçaria
babilônica, de cor azul, púrpura, escarlate, linho fino retorcido. Ele compara os elementos. José ele também descreve o castiçal ramificado, com suas 7 luzes, como emblemas dos planetas no sistema solar. Mas seja o que for que se diga dos detalhes, o fato amplo não é deixado para conjecturas ou mesmo para a tradição, pois Paulo ele nos diz claramente que os lugares santos eram padrões dos céus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e Hebreus, capítulo 9, versículo 23. O lugar santíssimo, ele representava o céu supremo. Isso deve ser óbvio pelo fato de que a Shekinah, a glória de Deus, estava presente e manifestada ali naquele lugar. Deus apareceu então em estado real em seu trono de glória. Os querubins ao seu redor representavam os poderes da criação, físicos e intelectuais, todos esperando por ele para cumprir sua vontade em todo o grande universo. Seus rostos estavam posicionados de tal forma que enquanto todos olhavam para dentro do propiciatório, eles também olhavam para fora em todas as direções da casa. Esse santuário mais íntimo, que Paulo descreve como o próprio céu, uma expressão e sinônimo de terceiro céu ou céu dos céus, é o palácio, habitação de Deus e seus anjos. A entrada do sumo sacerdote no lugar santo, quando ele entrava ali, simboliza a de Jesus no céu. É muito fantástico e nos maravilha essa imagem aqui, quando a gente começa a entrar nos detalhes e imaginar essa circunstância aqui. Ele entrava não nas suas roupas douradas, supõe-se que essas sejam suas vestes mais nobres, e acreditava-se que ao entrar em suas vestes brancas agora, ele apareceu como em trajes mesquinhos, para expressar humilhação, luto, conforme o comentarista bíblico Matthew Henry nos apresenta esse comentário deste texto. As vestes brancas, elas representavam o corpo glorioso de sua ressurreição. E uma amostra da qualidade dessas vestes foi dada no Monte da Transfiguração, quando a luz de sua glória era tão branca que nenhum lavandeiro na terra poderia fazer um linho para se comparar com ela. Mateus 17:2, Marcos 9:3. Observe agora a alusão a Nadab e Abiú. O terrível evento que ocorreu no deserto do Sinai, onde a lei foi dada e onde esses mesmos homens foram convocados com Arão para testemunhar a glória do Senhor. Arão agora se tornou um tipo semelhante, versículo 2. Ele morreria se chegasse perto de Jeová, e assim representava Jesus, que na união de sua humanidade com a divindade, ele morreria. Essa questão só foi evitada por Arão pela substituição de sacrifícios de animais que deveriam obter a tolerância de Deus, até que o Emanuel, Deus conosco, eliminasse esses sacrifícios típicos pelo pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Para evitar a morte de Arão, Deus determinou que o incenso também fosse fumegado diante do propiciatório, em cuja nuvem ele apareceria, versículos 2, versículo 12, versículo 13 desse capítulo 16. A nuvem era como se ela acalentasse a ira do fogo da presença de Deus, e mostrou que em virtude da intercessão de Cristo, o homem poderia agora ver Deus e ser capaz de viver. Esse era um privilégio. Era necessário, então, contemplar a possibilidade de Arão morrer em seu posto? Ele, o servo escolhido de Deus, que havia sido tão solenemente empossado em seu ofício, os capítulos 8 e 9, onde a gente viu, estava em perigo real de morte ao ministrar perante o Senhor? Ele poderia se aproximar demais de Deus, de modo a colocar em risco a sua própria vida?
foi mesmo assim. Seus 2 filhos, Nadab e Abiú, haviam pago a pena extrema de seus pecados no serviço de Jeová. Eles ofereceram diante do Senhor e morreram em seu posto. E se Arão tivesse violado os preceitos, os regulamentos que foi dado, é certo que da nuvem sobre o propiciatório teria brilhado um fogo fatal que teria destruído o próprio sumo sacerdote. Seria inevitável. Mas, meus queridos, agora, ao entrar na presença de Deus, nós não fazemos com este medo de tal punição condigna e sinalizadora que se abateu sobre os filhos de Arão. Deus não nos visita assim agora, nem de vir com muita frequência ou se aproximar demais de Deus. As barreiras que então se interpunham, que haviam entre a deidade manifestada e as pessoas comuns, elas foram removidas. Podemos vir a todo momento ao propiciatório e corremos muito mais perigo do desagrado de Deus por restringir a oração do que por nos intrometer em sua presença sem necessidade. No entanto, o privilégio tem o seu próprio perigo peculiar. E a pena é muito séria, é a morte agora não mais física, mas espiritual e eterna. Agora veja o tipo e o antitipo. Cristo e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote que oferecia sacrifícios pelos pecados do povo, ele era um tipo claro do sumo sacerdote da nossa confissão, que oferecia o único sacrifício pelo pecado, que se tornava a propiciação pelos nossos pecados, até pelos pecados do mundo inteiro. Arão agiu sob direção divina. Ele foi designado por Deus para assumir o cargo que assumiu e foi encarregado de fazer tudo o que fazia. Ele não pode se desviar, em particular das instruções que vieram do céu. Arão deve atenção continuamente recorrente. Quase todos os outros versos contêm essa fórmula. A saída da direção foi um fracasso total em seu trabalho e a morte para si mesmo. Arão agora, ele vai se despir do seu rico traje. Ele não usava o éfode com pedras preciosas, nem a mitra brilhando com a coroa de ouro na sua cabeça. Esse traje esplêndido ele dispensou nessa ocasião, conforme a lei, e ele vestia um simples casaco de linho e usava uma mitra de linho. Versículo 4, Arão fez seu trabalho sacerdotal sozinho. Ninguém estará no tabernáculo quando ele entrar, até que ele saia. Versículo 17 do capítulo 16 de Levítico. Nenhum outro pé, além do dele, pode entrar no véu. Nenhuma outra mão, senão a dele, poderia aspergir o sangue no propiciatório. Arão, ele carregou um fardo pesado para o povo. Tão laborioso e difícil foi o seu trabalho que depois de terminado, as pessoas se reuniram em volta dele com simpatia e parabéns por ele ter saído em segurança. Então vemos aqui Cristo, o grande antitipo. Foi designado por Deus, ele era ungido, o enviado, ele veio para fazer a vontade de seu Pai e, embora não obedecesse a mandamentos minuciosos como os que regulavam as ações de Arão, ele sempre consultava a vontade do Pai, não fazendo nada por si mesmo. Ele despiu-se do manto de sua divindade e vestiu a frágil vestimenta de nossa humanidade. Em João 16:32 ele disse: vocês me deixarão sozinhos, falando aos discípulos. E sozinho ele agonizou no jardim. Sozinho ele sofreu e morreu na cruz. Sua vida foi muito solitária, pois nem mesmo seu discípulo mais amado entendeu o significado de sua missão e sua morte foi solitária. Nenhum dos que ficaram chorando por poder participar do trabalho sacrificial que ele então realizou. Ele carregou um fardo tão pesado por nós que seu coração se partiu sobre ele.
Arão, ele foi obrigado a apresentar ofertas por si mesmo, versículo 6, versículo 11 ao 14. Ele teve que apresentar uma oferta que lhe foi fornecida, um novilho tinha que ser trazido dos rebanhos de Israel. Versículo 6, ou ele teria sido um sacerdote sem uma oferta. Mas Cristo Jesus, nosso grande sumo sacerdote, não precisava apresentar nenhum sacrifício por si mesmo, santo, inofensivo, imaculado, separado dos pecadores, não precisava oferecer sacrifícios primeiro por seus pecados. Ele não teve necessidade de procurar uma vítima para si mesmo. Ele desceu para ser a oferta e o sacerdote. Ele apareceu para afastar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ofereceu um sacrifício que compensa todo o pecado. Seu sangue nos purifica de todo o pecado. Glória ao nome santo de Jesus. Eu te espero no próximo episódio. Meus queridos ouvintes e companheiros de viagem, a gente vai continuar aprendendo mais sobre toda essa simbologia, sobre todo o significado, essa sombra da lei que vai se revelar na pessoa de Jesus. Muitos detalhes interessantes, muita tipologia bíblica, muita teologia bíblica, muito conteúdo claro e objetivo, exegese bíblica aqui, muito pautada por uma hermenêutica muito fiel ao texto bíblico, tá? Uma interpretação que a gente chama de histórico-gramatical, que é fidelidade ao texto, tá bom? Depois a gente fala mais de teologia na outra oportunidade. Deus abençoe, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.